Fim da greve. Metroviários voltam ao trabalho depois de quase 80 dias parados. Enfim, férias. Começa hoje recesso do Congresso Nacional. E a gente mostra tudo que ficou para agosto, além, claro, da reforma da Previdência. Saque do Fundo de Garantia. O governo deve anunciar hoje como será o acesso ao dinheiro das contas ativas. Uma baita injeção de ânimo na economia. Olá, boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre mudanças no mundo virtual. Chegou ao fim a tal competição por curtidas no Instagram. Um teste feito pelo aplicativo, que começou nesta quarta-feira, permite que apenas o autor tenha acesso ao número de likes das próprias publicações. A justificativa é que os usuários devem se preocupar mais com a qualidade do conteúdo e com a interação do que com o alcance das fotos e vídeos. A Harime já tem mais de 17 mil seguidores no Instagram e aprendeu ao longo do tempo como receber curtidas na plataforma. Quando eu comecei com o Instagram, eu tinha uma visão que as fotos mais sensuais e as fotos só do meu rosto iriam ter mais curtidas. E hoje as fotos que têm mais curtidas são minhas, com textos mais profundos e conectados com o que está rolando no momento. As fotos da Harime, que fazem mais sucesso, chegam a ter cerca de 300 curtidas. E ela analisa de onde vêm as interações, qual o público que está atingindo, mas também controla as curtidas do marido. Na época que eu postava assim, foto ou de biquíni ou uma foto de algum ensaio mais de lingerie ou um ensaio de maiô, que mostra mais o corpo, meu marido não curtia. Mas aí ele ia curtir a outra moça que estava de biquíni, não fazia sentido nenhum pra mim. Era a briga. Era a briga, na certa. Mas como é que você sabia que ele foi lá e curtiu a moça? Que eu ia atrás, ver o que ele estava curtindo. O uso desenfreado das redes sociais, a obsessão por curtidas, tem gerado problemas e, em muitos casos, vem parar no divã da sessão de terapia. Em um determinado momento, nós perdemos a conta da quantidade de vezes que nós manuseamos os nossos telefones, abrimos os aplicativos, consultamos as redes sociais de uma forma, eu diria até que compulsiva, fazendo então com que muitos problemas de saúde mental se manifestem a partir desse tipo de comportamento. Agora, uma alteração no Instagram, que já foi testada no Canadá e chega ao Brasil, vem para tentar mudar tudo isso. Aos poucos não será mais possível saber quantas curtidas tiveram os posts de outras pessoas e quem deu os likes. Apenas o dono da postagem terá acesso a essas informações. Segundo o presidente da empresa, a medida busca reduzir o sentimento de competição na rede social, para que os usuários possam se concentrar mais na qualidade do conteúdo e na interação, e menos no número de curtidas. Para Harime, a mudança promete ser benéfica. A gente está vivendo num momento em que a competição tem que existir, mas uma competição saudável. Eu vou olhar para o outro, vou ver o que ele fez de bom e vou estimular a minha criatividade e a minha vontade de ser melhor do que eu sou, não do que o outro é. A mudança pode afetar quem usa o Instagram como ferramenta de trabalho, já que muitas marcas se baseiam na quantidade de curtidas de influenciadores digitais, por exemplo, para decidir com quem anunciar. Mas mesmo com a alteração, essas pessoas continuam tendo acesso ao número de likes e seguidores por meio de ferramentas do próprio Instagram, podendo gerar relatórios para enviar a patrocinadores. Qualidade de conteúdo e mensagem no Instagram? Sei lá, hein? Quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, lembra? O país inteiro comemorou, mas muita gente alertou para o risco de escancarar as portas para trambiques e corrupção. Não deu outra, né? Agora, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu o processo para apurar cartéis em licitações de estádios da Copa de 2014. As investigações começaram depois de acordos de leniência da Operação Lava Jato. O processo aberto pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica investiga um suposto cartel em licitações nas obras destinadas à Copa do Mundo no Brasil em 2014. A investigação começou após um acordo de leniência com a Andrade Gutierrez e executivos e ex-executivos da empresa. Segundo o CAD, há indícios de que os contatos entre concorrentes nas licitações teriam se iniciado com a definição do Brasil
como sede do Mundial pela FIFA em outubro de 2007 e se intensificaram no segundo semestre de 2008. O cartel teria atuado pelo menos até meados de 2011, quando foram assinados os contratos referentes às obras públicas dos estádios de futebol para a Copa do Mundo. Entre as arenas com suspeitas de irregularidades está o Mané Garrincha. Também foi aberto processo administrativo para apurar suposto cartel em licitações realizadas pela Petrobras para contratação de serviços de engenharia e construções de grande porte. A investigação aponta que pelo menos 3 grandes obras teriam sido afetadas pelo esquema. Os representados nos 2 casos ainda serão notificados para apresentar defesa. Depois, o CAD emitirá parecer recomendando a condenação ou o arquivamento do caso em relação a cada acusado. As conclusões serão encaminhadas ao Tribunal do Conselho, responsável pela decisão final. Castigo por infidelidade. O PDT suspendeu 8 deputados federais que contrariaram decisão do partido e votaram a favor da reforma da Previdência na Câmara. Um processo disciplinar foi aberto pela Comissão de Ética do PDT contra os deputados Alex Santana, Flávio Nogueira, Gil Cutrim, Jesus Sérgio, Marlon Santos, Silvia Cristina, Subtenente Gonzaga e Tabata Amaral. Segundo o partido, os 8 parlamentares contrariaram a decisão do Diretório Nacional que, em março, fechou questão contra a reforma da Previdência. Em 60 dias, o PDT deverá determinar se os deputados serão expulsos da legenda ou se terão outro tipo de punição. Até lá, eles não poderão representar o partido no Congresso. O PSB também abriu um processo que pode levar à expulsão de 11 deputados que votaram a favor da reforma. Começou nesta quinta o chamado recesso branco dos parlamentares. Deputados e senadores retomam as atividades em agosto com medidas importantes a serem analisadas. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Recesso branco é um jeito bonitinho e disfarçado de chamar de férias, né? Com certeza. Que, por sinal, começou na segunda, né? Porque desde segunda já não tem votação nenhuma, né? Ainda anteciparam um pouco aí esses dias, né, Sérgio? Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Esse semestre foi bastante agitado no Congresso, né? Foi. Ainda bem que foi, devia ser sempre assim, né? Devia ser. E a tendência é que o segundo semestre também seja bastante agitado. Tem, por exemplo, aí a reforma da Previdência, né? Que ainda não fechou esse ciclo. A gente lembra aqui que a previsão inicial, pelo menos do presidente da Câmara, era de que a reforma da Previdência fosse votada nos 2 turnos, no plenário da Câmara, que conseguisse fechar esse ciclo, mas isso não aconteceu. E já tem previsão para análise em segundo turno no plenário da Câmara da Reforma da Previdência, dia 6 de agosto. Claro que é uma previsão, a tendência é que isso aconteça, mas a gente sabe que o ritmo deles lá, eles é que fazem o ritmo deles. Mas o fato é que precisa, portanto, votar o segundo turno da Reforma da Previdência para que a reforma vá para análise dos senadores. E há uma tramitação também, claro, no Senado. Primeiro passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois também tem que ser analisada em 2 turnos no plenário do Senado. Os mais otimistas, por exemplo, o líder do governo no Senado, acredita que toda essa tramitação no Senado deva durar algo em torno de 45 dias. No entanto, a própria presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, acredita que esse trâmite aí deve durar algo em torno de 60 dias. A gente está falando de um assunto muito importante, né, que é a reforma da Previdência. Na Câmara, esse segundo turno tende a ser mais rápido, até porque as alterações também estão restritas. Eles não podem complementar, colocar algo novo no texto, podem só retirar o que já foi aprovado no primeiro turno, o que não deve acontecer, né? Portanto, deve ser aprovado realmente da forma que foi aprovado no primeiro turno, nesse segundo turno na Câmara, e o governo trabalha para que também não tenha alterações no Senado, embora a gente saiba aí que tem um grupo que queira incluir estados e municípios que ficaram de fora da reforma da Previdência. Então é um debate longo, um debate muito importante, isso sem falar também na reforma tributária, cuja tramitação já começou na Câmara, já começou também no Senado, que é uma reforma muito importante também para o país como um todo. Então, são várias medidas, né, para que a economia, de fato, possa ser aquecida. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a liberação aí do FGTS. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Agora, Renata, essa questão aí dos estados e municípios, tudo indica que não vai ser incluído na PEC que saiu da Câmara, né? Sim. Deve ser criada uma nova proposta de emenda à Constituição para tramitar de forma paralela e não atrapalhar nada do que já foi votado na Câmara. Né? Exatamente, porque a gente lembra que qualquer alteração que os senadores fizerem, o texto vai ter que voltar para nova análise dos deputados. E isso não há interesse do governo em que isso aconteça. Então, a tendência é que aconteça exatamente isso, um texto paralelo, Sérgio. Então, tá legal. Obrigado, Renata. De nada. A gente volta já já. Sim. A seguir, chega ao fim a greve do metrô, a mais longa da história. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Frio e seca é uma combinação que a pele não gosta de jeito nenhum. Os cuidados no inverno, ainda mais em Brasília, né, com essa secura danada, devem ser redobrados. E não é frescura não, viu? A pele é um órgão como outro qualquer e precisa de atenção sim. E esse é o nosso assunto do quadro Consulte o Doutor de hoje com o médico Wesley Ferreira. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Que tipo de cuidados as pessoas devem tomar, principalmente nessa época, doutor Wesley? Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. Realmente tem muita gente sofrendo muito com essa época, o tempo está muito seco e mais frio, então a pele sofre e os cuidados têm que ser redobrados. A pessoa tem que ter no seu dia a dia, agregar no seu cotidiano, os cuidados com um creme, um hidratante adequado para o tipo de pele. O próprio banho é muito importante ter o cuidado de não ser um banho prolongado demais, um banho muito quente, porque isso retira muito a oleosidade natural da pele. Que é uma proteção da pele. Que é uma proteção. A pele é a nossa proteção. A gente tem que pensar como uma barreira, uma muralha que nos protege do meio onde a gente está. Então, agora, você falou uma coisa aí, deve evitar banho quente. Só que no frio, quanto mais frio, a tendência das pessoas é tomar o banho quente, né? Então tá errado isso. A grande tendência, todo mundo acaba tomando um banho mais quentinho e tá gostoso, o banho acaba prolongando mais, então tem que... Mas isso maltrata a pele. Maltrata muito. Agora, o que acontece? O que pode acontecer além da pele ressecada? Que tipo de doenças podem causar? Isso. A pele, como eu estava dizendo, é nossa barreira. Tem que pensar nela como se fosse uma muralha. Uma pele bem hidratada é uma muralha bonitinha, íntegra. Uma pele seca é como se fosse uma muralha cheia de buraquinhos. Então, isso predispõe a mais coceira, predispõe até a infecção, e quem já tem uma tendência vai ter crises, por exemplo, de uma dermatite, a própria dermatite atópica, a própria psoríase, a gente acaba... É o quê? Coceira? Coceira, a pele seca, a gente chama de eczema, que são aquelas placas vermelhas que coçam. E também a psoríase, a gente tem visto muito no consultório, os pacientes entrando em crise por conta disso. Até porque o sol é um imunossupressor, ele ajuda a diminuir um pouquinho, a controlar doenças como a psoríase. Menos sol, você tem uma proteção a menos, acaba entrando em crise também. Agora, o senhor falou de creme hidratante. Agora, a hidratação oral, tomar muita água também é importante, né? Isso ajuda também a manter a pele hidratada. É importante ingerir bastante líquido, voltar às frutas que a gente está mais acostumado a ingerir no verão, mas as frutas têm muitos antioxidantes que ajudam a manter essa nossa barreira. Então, são vários cuidados que a gente precisa ter. Agora, eu queria uma dica sua, porque quem faz algum tipo de tratamento para a pele vê que os produtos são muito caros, os bons cremes hidratantes são caros. Tem alguma dica de creme mais barato, ou alguma solução que possa fazer as vezes do creme? Olha, Sérgio, infelizmente, realmente os produtos são caros mesmo, porque a indústria está sempre investindo muito na tecnologia, controlar o pH, as ceramidas, são várias coisinhas. Mas a boa notícia é que hoje em dia os produtos você já pode usar 1, 2 vezes ao dia esses produtos mais novos. Então, você acaba investindo mais, mas o produto dura mais também. Então, quem tem uma tendência à pele seca ou tem doenças relacionadas à pele seca, vale a pena investir um pouco mais num creme melhor, que você não vai ter que passar 5, 7 vezes ao dia. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelas dicas. Agradeço. Os metroviários finalmente voltaram ao trabalho nesta quinta-feira, depois de uma determinação da Justiça do Trabalho.
foram 77 dias de greve, a mais longa da história até hoje. Apesar de todos os trens estarem funcionando, 13 das 24 estações permanecem com os guichês fechados e com a catraca livre. Entenda o porquê na reportagem. A paciência de quem utiliza o serviço de metrô no DF foi testada nos últimos 77 dias. Os passageiros enfrentaram horas de espera, vagões lotados e muitas reclamações. Mas tudo isso chegou ao fim hoje. Qualquer tipo de serviço que presta serviço à comunidade não pode parar, independente se a reivindicação é justa ou não. Mesmo com a decisão de terminar a greve, os guichês da Estação do Relógio amanheceram fechados, mas com as catracas liberadas. E vim recarregar o cartão, mas infelizmente, né, uma vergonha chegar a um ponto desse, uma situação dessa, né? Deveria estar funcionando, porque esse motivo de liberar catracas e eles não voltar ao campo de trabalho deles. Por quê? Qual o motivo? Quer dizer, libera, você vai a uma determinada estação, vai ter que pagar para voltar para a central, e como é que fica? Isso porque o acordo coletivo de trabalho da categoria continua suspenso por decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Um dos benefícios pendentes é justamente a indenização de transporte paga aos servidores que trabalham em horários especiais no início e no fim do funcionamento dos trens e das estações. Além do atraso dos funcionários da madrugada devido à suspensão da indenização de transporte, outro motivo para os guichês fechados seria para evitar quebra de caixa, que é a quantia necessária para cobrir eventuais desfalques para que não seja descontado do salário dos funcionários. Devido à suspensão do acordo coletivo, esse valor não existe mais. Mesmo com o prejuízo nos últimos meses, muitos passageiros foram a favor da paralisação. Eu defendo o direito de greve, eu sou servidor também. Acho que tem que lutar por isso, mas realmente complica. Diminui o número de trens, né? E agora acho que vai voltar ao normal e tomara que eles consigam o que eles lutaram, né, na greve. No meio da manhã, os 24 trens estavam funcionando normalmente. Durante a greve, apenas 18 deles estavam operando em horário de pico. O que ocorreu muito foi o alargamento, né, de um trem para o outro, dos horários. E, além disso tudo, estava mais cheio, né? O encerramento da greve foi decidido na última quarta-feira em Assembleia. Os metroviários voltaram aos trabalhos depois que o governador Ibanez Rocha mandou cortar o ponto dos grevistas. O prejuízo foi de mais de 8 milhões de reais nesse período. Em nota, o DR afirmou que mesmo com a decisão, a faixa exclusiva da EPNB vai continuar liberada para todos os veículos até às 0 hora de segunda-feira. Já o Detran destaca que a fiscalização da W3 Sul e Norte e também do setor policial sul será retomada hoje à meia-noite. O metrô informou que vai tomar as medidas cabíveis em relação aos empregados que se recusaram a cumprir o que a nota chama de dever funcional. Diz também que a não indenização do transporte não justifica atrasos e que todos vão ser penalizados. De acordo com o sindicato, a empresa é obrigada, sim, a fornecer transporte. Sobre a quebra de caixa, disse que os funcionários têm que estar amparados e que, se o metrô insistir, os metroviários vão procurar a justiça. E só atualizando os números, hein? O metrô calculou que até ontem deixou de arrecadar exatamente R$ 9.120.000 com a paralisação. E 1.700.000 passageiros deixaram de ser transportados em quase 2 meses de greve. Na verdade, em pouco mais de 2 meses de greve, né? Boquinha ou segurança? Policiais militares e bombeiros agora vão poder andar de ônibus e de metrô de graça, mesmo quando não estiverem em serviço. A lei que havia sido aprovada pela Câmara Legislativa em abril altera uma norma que estava em vigor desde 1992 e que permitia aos militares o acesso gratuito ao transporte público do DF, desde que estivessem uniformizados. Agora, policiais e bombeiros militares terão apenas que apresentar a carteira funcional para andar de ônibus ou metrô. Segundo o autor da proposta na CLDF, deputado Roosevelt Vilela, do PSB, a medida vai trazer mais segurança para os usuários do transporte público do Distrito Federal. Dinheiro no bolso. O governo vai liberar saques de contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP para dar uma bela injeção de ânimo na economia. Pelos cálculos do ministro da Economia, a medida deve colocar em circulação cerca de 60 bilhões de reais. A equipe econômica corre para tentar anunciar isso ainda hoje.
Mais detalhes com Renata Dourado. Vai botar a mão numa graninha aí, Renata? Não sei, isso também é uma informação que a gente vai dar, porque tem muita gente que não sabe, né? Porque recentemente eu tive que tirar alguns recursos aí, e aí é importante que pode olhar no site da Caixa, que é caixa.gov.br, tem um aplicativo também, FGTS, que a pessoa pode baixar no próprio celular para fazer ali aquela análise. Você já sabe se você vai tirar alguma coisa? Tô zerado lá, infelizmente. Então, olha só, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre esse assunto hoje, diz que a equipe econômica está ali ajustando, finalizando esse texto, porque a ideia, como você falou, de fato, é anunciar hoje. Afinal de contas, o governo precisa de assuntos positivos, né, Sérgio? Tantas polêmicas aí, então é um assunto muito bom, tanto para o governo quanto para a população como um todo. Então, a ideia é anunciar hoje. Vai ter uma solenidade lá no Palácio do Planalto, às 4 horas da tarde, em alusão aos 200 dias de governo Bolsonaro. Então, a ideia é que esse anúncio seja feito hoje. Mas o fato é que os ajustes ainda estão sendo feitos. O texto não está fechado. Por quê? Porque esse dinheiro é um dinheiro muito importante também para o governo financiar imóveis, financiar habitações. Então, o governo também não pode liberar todo esse recurso. Então, quais são essas possibilidades? Primeiro, liberar aí o para-saque de contas inativas. Mas há também a possibilidade, como você bem disse, de liberar para contas inativas e também contas ativas. E aí é que estaria esse jogo de xadrez, essas peças aí a serem analisadas. Libera tudo, mas aí como é que ficam esses recursos? Libera uma parte e é isso realmente que está sendo analisado. Há uma possibilidade, por exemplo, quem tem até R$5.000 nessas contas poderia sacar 35%. Quem tem até R$10.000 poderia sacar 30%. E aí, sucessivamente, a depender do dinheiro que o trabalhador tem nessa conta, né, do FGTS. Só que a gente lembra o seguinte, não é nenhum favor que o governo está fazendo, esse dinheiro é um dinheiro do trabalhador, só que só pode ser sacado em situações específicas. E o governo, como você bem disse também, está pensando como um todo, a economia como um todo, uma injeção aí de recursos para que o trabalhador possa ter mais dinheiro para comprar, né, aquecer o mercado, mas a gente sempre lembra também o seguinte, quem estiver devendo, quem estiver com dívida, o importante é pegar esse dinheiro e priorizar para pagar essas dívidas para depois pensar em consumir, né, Sérgio? Exatamente, foi o que aconteceu, né? Essa medida já foi tomada pelo governo Michel Temer em 2016, parte foi para o consumo realmente, na época eram só liberação das contas inativas, mas uma boa parte foi exatamente para isso, né? Para saldar dívidas. Renata, exatamente. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigada, tchau. A seguir, médico do Hospital de Sobradinho é investigado por atender em clínica particular enquanto deveria estar de plantão. Band Cidade volta daqui a pouquinho. E olha só que absurdo, gente. Imagens mostram ratos circulando ali na entrada do Hospital Regional de Samambaia. O vídeo da nojeira foi feito por um paciente. É possível ver 2 ratos transitando em frente à recepção do pronto-socorro do hospital. Uma das pessoas chega a dizer que viu um rato dentro do laboratório. Olha aí as imagens. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que as dedetizações são feitas a cada 3 meses e que a última foi realizada no dia 27 de junho. Já a administração de Samambaia informou que a cada 15 dias, equipes da Vigilância Ambiental visitam as proximidades do hospital e fazem o combate a ratos, focos de mosquito da dengue e escorpiões. Polícia Civil faz operação contra médico da rede pública suspeito de atender em clínica particular durante o horário em que deveria estar de plantão no Hospital de Sobradinho. De acordo com as investigações, o oftalmologista Elvio Durante alegava aos pacientes que um dos aparelhos do Hospital Regional de Sobradinho não estava funcionando e aproveitava para encaminhar e fazer os atendimentos na clínica dele, em horário que deveria estar atendendo pelo Sistema Único de Saúde. A polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Um no Hospital de Sobradinho, onde ele estava lotado, outro na clínica particular em que ele atendia e o terceiro na residência de Elvio. A direção do Hospital de Sobradinho informou que está colaborando com a polícia. Em maio, a Secretaria de Saúde já havia instaurado processo administrativo contra o oftalmologista pelo mesmo motivo. Procedimento que ainda está em andamento. A operação ganhou o nome de bilocação. Significa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que é impossível, né? Olha, não esquece não, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, esse que está aqui na tela, 99976
9204. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.